Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas neste livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 2, cujo título Hoje é aquele dia da semana em que nós fazemos os nossos pedidos. Pedimos aos amigos que ainda não se inscreveram no YouTube, no canal Videira Espírita, que o façam, que compartilhem, que gostando, curtam os vídeos, que se acompanham pelo Facebook, façam a inscrição no canal no YouTube. É muito importante para nós. É claro que também dentro do Facebook é importante curtir a página, não só curtir a publicação, mas curtir a página Videira Espírita do Facebook. Mas sempre agradecemos o que os amigos podem fazer para nos ajudar, para que os vídeos do canal sejam cada vez mais indicados a pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo dentro da plataforma. Então, o YouTube ele tem isso, não é, de indicar. Quando você começa a ver sobre um assunto, ele indica outros canais que também falam sobre aquele assunto. Muito bem. Lembrando que este canal não tem nenhum tipo de remuneração em termos materiais, não é? Porque o nosso coração ganha assim tesouros de alegria. Então é bem por aí mesmo, né? Mas em termos de divulgação é muito importante a ajuda dos amigos e sempre agradecemos muito. Obrigada. Mensagem número 2. Cresçamos para o bem. Emmanuel destaca as palavras de Jesus narradas pelo evangelista João, no capítulo 3, versículo 34, nos diz Jesus: porque aquele que Deus enviou, está falando dele mesmo. Quem Deus enviou? Jesus. Então, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Isso é muito interessante. Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, qual é a medida do que Deus nos dá? Deus nos dá tudo abundantemente, infinitamente. É assim que Deus dá. Acontece que cada um de nós vai aproveitar essa abundância, essa plenitude de recursos dentro da sua, ou cada um de nós, dentro da nossa capacidade de aproveitarmos todo esse manancial de recursos que estão aí à nossa disposição, todos os recursos de Deus, abundante. Então por que tudo é tão diferente? Porque nós somos diferentes, nossas histórias são diferentes, nossas necessidades são diferentes. Agora imaginemos Deus doando a sua verdade, as suas leis, e sendo a antena captadora para a transmissão, Jesus, um espírito puro. O que chegou até nós em termos de palavra de Deus,
é de uma pureza, é de um tão alto nível que eu e o Pai somos um, é a melhor, foi, acredito eu que até hoje, não é? A mais pura forma de se transmitir as leis de Deus, através do próprio Cristo. Mas Jesus não se limitou a ser esse canal por onde fluem da sua essência, tão afinizada com a essência do Pai, as leis do Pai. Não. Não apenas a transmissão, não apenas a mais pura qualidade de essência nessa transmissão, mas também o exemplo de tudo que ele disse. Ele exemplificou. Havia ali, naquele momento, a todos que o ouviam, um magnetismo indescritível. Mas a sua palavra não era só para aqueles que estavam ali ouvindo. A sua palavra seria para todas as próximas gerações a partir dali. Quando Jesus fortalece tudo que ele faz com exemplos, e esses exemplos ficam registrados no Novo Testamento, na narração dos evangelistas, ele chega até nós. Chegam as suas mensagens e, corroborando o poder das lições que Jesus nos traz, está lá a sua vivência, o seu exemplo. Então, a sua autoridade moral em ensinar fica inquestionável. E isso nos segue há 2000 anos, nos chega em pleno século XXI, né? Já nos chegou aqueles que já nos aproximamos de Jesus ainda no século XX, mas nos chega a esses anos que estamos nos aproximando nesta encarnação do Evangelho, de uma forma ainda diferenciada, porque temos a condição hoje de podermos avaliar tudo isso que Jesus nos trouxe com o enriquecimento da Palavra de Deus, que nos chega também como revelação na doutrina espírita, em que vamos ter esse mesmo Jesus como o chefe da falange, chefe, né? Palavra estranha, como o grande coordenador, dirigente da falange que trouxe a doutrina espírita até nós. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não dá Deus o Espírito por medida. O que dá a medida é o próprio Espírito, na sua limitação. Emmanuel então comenta: observa a munificência é generosidade. Munificência, generosidade. Observa a generosidade das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Sim, nós damos com parcimônia, damos com cuidado no repartir. Por quê? Porque os nossos recursos não são infinitos. Então, precisamos ter um critério na distribuição, até para que amanhã não falte, não é? Mas Deus tem em todos os seus recursos essa infinitude. Emmanuel continua: anota na Terra, anota no planeta Terra, em torno de ti.
O sol magnificente, ou seja, grandioso. O sol grandioso nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. Não, eu só posso respirar 3 horas por dia, porque depois vai ficar sem oxigênio. Não, eu posso respirar o dia todo e posso respirar profundamente o dia inteiro. Que está aí, não nos falta. A fonte que dá sem reservas. Vamos ver lá os rios, não é? Os rios não ficam lá. Não. A fonte não fica dando um pouquinho, não. A fonte dá. Sai, mas como que sai e não acaba nunca? Não é interessante? Está lá, a fonte do rio, a nascente do rio, sempre fornecendo a água de nascente. Tudo infinitamente doado a todos. Tudo, literalmente, repartido. Sim, porque cada um só vai poder absorver o oxigênio que necessita ou absorver os raios de sol que é capaz ou beber a água que está ali do tamanho da sua sede. Ah, mas tem os homens que retêm os recursos de Deus. Mas não é isso que ele está falando aqui, certo? Ele não está falando aqui disso. Ele está falando da concessão plena, abundante, infinita de recursos e que cada um de nós tem uma limitação em absorver toda essa abundância. E a limitação é de cada um. Tudo literalmente repartido, ou seja, tem para todo mundo. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Então, vejamos, na ordem material, alguns poderiam dizer, mas tem uns que retêm alimento e para que outros nada tenham para comer. Mas isso é coisa do homem. O homem que passa fome não é porque a terra não tem condição, é porque existem homens que não deixam que o que a terra produza chegue a todos. Responsabilidade daqueles que fazem mau uso dos recursos oferecidos por Deus. Então, o mau uso do livre-arbítrio vai ter a sua penalização, né, dada pela própria consciência. Então, qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem, ou seja, estão lá constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Todas as criaturas, realmente. Então, o quanto podemos compreender um outro? Muita coisa. Eu não consigo. Sim, porque eu me coloquei essa limitação. Mas a possibilidade existe. Tanto existe, e nós costumamos até dizer, nós não somos mais do que ninguém, mas também não somos menos. Então, se alguém consegue algo, ele mostra que nós podemos conseguir também. Não, é claro, sem que também seja necessário se trabalhar para conquistar maiores cotas de compreensão, de paciência, de paz interior. Mas é possível. É possível. Com trabalho, ara-se o solo, aduba-se, planta-se e colhe-se. Mas se não houver esse trabalho todo, vamos colher o quê? Emmanuel continua nos dizendo assim: no entanto, do rio de graças da vida, graças, bênçãos, né? Do rio
das bênçãos que a vida pode dar, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Claro, porque existem muitas bênçãos que nós ainda não percebemos que são e por isso não vamos lá colhê-las para nós. Ah, eu não tenho paciência para isso não quero nem ver. Ainda não percebi a bênção da paciência, então eu não vou lá buscar ter. Então, no entanto, no rio das graças da vida, das bênçãos da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. E ele aconselha: estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Então, usarmos os recursos que estão aí para progredirmos e também tirarmos, não é? Progredirmos, tirarmos proveito para nós, esse nosso crescimento, também dos recursos, mas desta vez não de ordem material. Então ele nos diz: estuda, o estudo, a observação, o trabalho, a renovação. E isso são valores que podemos estar investindo nesses valores a fim de nos beneficiarmos moralmente com isto, não é? Espiritualmente com isto. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, auxiliando a ti mesmo. É isso. A matemática se dá assim, não é? Vamos no contato com o outro, através do contato com o outro, vamos desenvolvendo exatamente o que ele vai nos dizendo aqui. É claro que o estudo, vamos dizer assim, pode não ser diretamente com o outro, eu posso estudar sozinho, mas mesmo assim eu vou depender da obra de alguém, que alguém tenha elaborado, não é? E tirar também no estudo proveito desta obra. Então, observação, vou estar lá, junto com os meus irmãos de humanidade, fazendo esse trabalho, né? De observarmos, de trabalharmos também, não só o trabalho em si, mas o trabalho que as relações interpessoais nos exigem. E nos exigem, não é? As relações interpessoais exigem. As intrapessoais também, né? A relação conosco mesmo também exige muito. E também neste campo não são questões materiais, não é? Concretas. São os recursos da alma se valendo dos recursos que alimentam o espírito e não este corpo físico. Então, amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. E o nosso Emmanuel conclui assim: recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Os dons de Deus estão aí, enormes, gigantes, infindáveis, generosos, abundantes. Mas na recepção ainda não somos assim, abundantes na recepção. Somos quase que homeopáticos às vezes, não é? Mas esse pouco que seja, que conseguimos já absorver, é valiosíssimo para o nosso espírito. E além do mais, o que é pouco? Pouco é um conceito muito subjetivo, que é pouco para um, pode ser muito para outro. Ah, para mim isso é pouco. Ah, mas para mim isto é muito.
não é? Para alguns, certas situações exigem pouca paciência. Para outros, a paciência que exige aquela mesmíssima situação é muita. É interessante, não é? O pouco, o muito, nessas situações interpessoais, intrapessoais, são conceitos muito subjetivos. Cada um de nós é que vai saber dizer se aquilo demanda muito esforço ou se aquilo não demanda tanto esforço assim. Né? Nesse campo, não há certo, não é errado. Né? Não, isso está errado, você tinha que ter mais capacidade de enfrentar essa situação. Quem disse isso? Não, porque vocês são irmãos. Vocês tinham que enfrentar isso. Olha lá como é que fulano enfrenta isso bem. Por que você não enfrenta isso tão bem como seu irmão? Porque ser irmão não é ser a mesma pessoa. Não é? Ah, todas as mães são assim, mas a minha não é. E tinha que ser. Cada um é cada um. Né? Pai, mãe, filho, irmão são papéis, mas continuamos seres humanos. De um mundo de provas e expiações. Ou seja, seres humanos ainda imperfeitos. Deus não nos tem por medida para dar, porque senão daria pouco. Deus dá na sua medida. E Ele é Deus. Todo poder. Então, todo onipotente, onipresente, onisciente, tudo no mais alto grau. Nós é que temos um recipiente limitado, mas o suficiente. Nós temos capacidade suficiente para absorver esses dons em condições para cada um de nós suficientes e nos aproveitarmos disso e crescermos com isso. Cada um de nós reencarnou com essas possibilidades plenas, dentro de todas as nossas limitações. Ah, eu só vim assim com 8%. Então, eu sou pleno nos 8%. Pleno nos 8%. Vamos, então, aproveitar 8%. Né? E lá no final da jornada, eu já estou no 9%, no 10%. Olha, para um espírito que é imortal, se ele conseguir em cada encarnação 1%, olha, está muito bem. Não é? Aí que a gente fica ansioso e quer resolver logo tudo. Estamos resolvendo, estamos caminhando, mas continuamos o quê? Vigilantes, em oração, como Jesus nos recomenda, a fim, não é? De não cairmos por nossa invigilância, por nossa fraqueza, que está aí ainda, né? A fraqueza ainda está aí, porque é a imperfeição. Mas lá estamos indo, Jesus segue à frente, não vamos perdê-lo de vista. Amanhã estaremos de volta, vamos fazer nossa prece final. Vamos orar a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de mais este dia, desta reencarnação abençoada. Ajuda-nos, Senhor, em nossos esforços, em nossa vigilância, na lembrança da prece. Abençoa nossa saúde, Senhor, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, nossos lares, famílias, afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós
e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.